oração ao nosso Deus, um dia de comunhão, mas um segredo é que a gente não trate o sábado como um dia do não pode, mas sim como um dia especial e mudarmos o foco para o sim, ao invés do não. Essa é uma situação que a gente já ouviu o Rodrigo Silva falando em alguns podcasts. Existe tanta coisa que a gente pode fazer no sábado, tanta coisa que a gente pode fazer no sábado. E o que a gente mais gosta de falar é, não, no sábado eu não posso. As meninas ali da CAEM, às vezes, elas me chamam para um cafezinho da tarde, ou às vezes elas querem sair para fazer alguma coisa, e daí elas já olham para mim e ficam, ai, mas você não pode, né? E aí fica aquele clima ali, eu estou tendo que me abster de certas coisas, porque a minha religião não permite que eu faça isso. E aí eu tento explicar para elas que tudo bem é lícito, mas tudo bem, e que não é uma questão de eu não posso, mas talvez eu não queira, é uma questão de fidelidade. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 14. E a gente vai ter um exemplo de como a gente deve tratar esse dia tão importante para nós. Então, Lucas capítulo 14. Eu faço parte também de um grupinho de adventistas ali no Facebook, que compartilham memes adventistas. E eu lembro que era um post sobre o sábado e tinha um comentário: o sábado é o dia que eu mais trabalho. E aí a gente fica se perguntando, né, nossa, mas tipo, a gente está num grupo de adventistas no Facebook e o cara vai lá e confessa que no sábado é o dia que ele mais trabalha. E as pessoas começaram a questionar e julgar ele. E ele falou que é o dia que ele mais trabalha, mas ele mais trabalha para a obra de Deus. Então, ele estava querendo dizer que ele se dedicava mais no sábado em ajudar as pessoas do que durante a semana em fazer de fato o trabalho dele. Então, Lucas, capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Então, nós temos aqui uma das grandes formas de Cristo ensinando sobre o que de fato é o sábado para nós. Participar de um banquete, que era o que Cristo estava fazendo ali, ele foi até a casa de um fariseu para comer pão, é o que a Bíblia diz. Então ele estava participando de um banquete. É um sim a ser realizado no sábado. Tanto que nesse banquete Jesus conseguiu encontrar uma pessoa que precisava da ajuda dele. Isso nos ensina que o sábado deve ser um dia de descanso não somente para nós, mas para todos, e podemos fazer isso ajudando os outros a aliviar o seu fardo. Eu tenho certeza que para aquele cara que precisava de cura foi o sábado mais feliz da vida dele. E talvez era um grande, não só talvez, mas como era um grande tabu, Jesus estar curando naquele dia. E Jesus não fez isso por ele, pela glória dele, para exaltar o nome dele, mas porque uma pessoa estava precisando de cura naquele dia. E aí a gente tem uma historinha aqui que a pregação traz, que fala sobre um homem que estava viajando de carroça. E ele encontrou uma senhorinha já mais idosa carregando um saco nas costas. E ele deu carona para a senhorinha. A senhorinha aceitou a carona dele, mas sentou do ladinho dele ali na carroça e continuou segurando o saco nas costas. E aí ele falou: olha, tem um cantinho aqui na carroça, se você quiser você pode deixar o saco ali, beleza? Senhor, o senhor já está sendo tão bondoso comigo, já estou ganhando carona, como que eu vou ficar abusando assim da sua bondade? Eu vou carregar o saco. Foi isso que ela fez, ela terminou o trajeto dela segurando o saco nas costas, ganhando uma carona de carroça. O sábado é sim um dia para descanso, mas não somente para descansarmos da caminhada do nosso trabalho semanal. Isso é uma das coisas
que nós mais cometemos como adventistas. Principalmente as pessoas que têm, talvez, uma rotina mais cansativa de forma física, ou você tem muito contato com pessoas durante o dia. Lá em casa, eu e o João, geralmente no sábado, se a gente não foi para a casa dos meus pais ou dos pais dele, a gente tranca toda a casa, finge que não tem ninguém, almoça e dorme. E eu lavo a louça só depois que o sol já se foi, e é tudo que a gente gosta de fazer. Então, não é somente para isso que o sábado serve, não é só para você repousar da semana, para você descansar o teu corpo, para você descansar a tua mente, apesar de ser sim para isso também. Mas é um dia de descarregarmos tudo ao Senhor e ajudarmos o próximo a, do mesmo modo, descansar através da restauração. Então, muitas vezes nós somos assim, olha, Deus está lá oferecendo carona na carrocinha dele e a gente quer continuar carregando os nossos fardos durante o sábado. A gente só subiu na carroça, foi ali no culto no sábado de manhã, mas a gente chegou em casa de tarde, a gente já está pensando no que tem que fazer para comer de noite. E a gente já está pensando no tanto de serviço que tem para a gente fazer no nosso emprego. E a gente já está pensando que, meu Deus do céu, essa casa está uma bagunça. E a gente já está pensando que a gente brigou com o nosso colega de trabalho. E a gente já está pensando que eu tinha que ter resolvido aquilo e eu esqueci. Ou às vezes nem estamos prestando atenção direito no que o pastor está falando. A gente já está tentando solucionar esses problemas na nossa cabeça. Então, irmãos, vamos tomar cuidado para a gente não ser como essa senhorinha. Se você aceitou carona, descarrega os seus fardos. Aceite a ajuda que Deus está oferecendo. É um momento da gente descarregar tudo ao Senhor. Colocar nas mãos dele e dizer, Senhor, tome conta disso. Nem que seja só por agora. Na hora certa, a gente vai resolver isso. E o próximo ponto, o sábado como dia de compromisso com o próximo. Ali no versículo 5, que é o versículo em que a gente mais vai meditar, diz, a seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo que seja um dia de sábado? Aqui Jesus destaca que o sábado é um tempo para demonstrar compaixão e amor ao próximo. Quando estava estudando para essa pregação, lembrei de um dia onde nós, lá da igreja de Itaiópolis, pegamos um clube de desbravadores e viemos aqui para Mafra para visitar o Lar dos Velhinhos ali. E foi um momento muito feliz para a gente, porque é um bando de adolescentes tendo contato com um bando de velhinhos que muitas vezes não tem mais família, ou que a família deixou eles ali e vem ver eles só apenas em datas comemorativas. E ali a gente viu um velhinho que saiu xingando a gente, velhinho que a gente tentava falar, boa tarde, e o velhinho era surdo e passou reto por você. E a gente via velhos que não falavam mais, mas que tentavam de alguma forma se comunicar com a gente. E um dos rapazes lá de Itaiópolis tinha violão, e aí a gente já começou a tocar uns louvor, e de repente apareceu um velhinho com uma gaita tocando uns modão, mas a gente viu a forma como eles ficaram extremamente felizes com aquele bando de jovens ali. Depois a gente levou um lanchinho, a gente fez isso aí um pouco da dieta do asilo, né? Mas foi um momento muito feliz mesmo. A gente viu que eles estavam muito contentes da gente estar lá, da gente estar fazendo barulho, da gente estar puxando conversa, da gente estar escutando de onde eles eram, como é que foi na época onde eles participavam do exército, e deles contando de onde é a família deles, como é que eles vieram parar aqui em Mafra. E é um momento de você conhecer uma pessoa nova, de você conhecer a história dela, de como Deus tem operado na vida dela, de você demonstrar amor e compaixão pelo teu próximo. E hoje um tempo atrás que eu fui perceber que agora eu moro muito pertinho desse lar dos velhinhos. E talvez nós, irmãos, devêssemos fazer mais isso, devêssemos fazer mais ações onde a gente consegue se relacionar com o nosso próximo, conhecer novas pessoas e compartilhar o amor de Deus, compartilhar desse sábado que para a gente é tão bom, é tão reconfortante, é tão calmo, é tão prazeroso, compartilhar com outras pessoas, fazer com que elas entrem nessa bolha de santidade também. E agora a gente tem uma história de Alfredo, o Grande. Ele foi um rei que defendeu o seu reino contra os vikings, e à época de sua morte era o governante dominante na Inglaterra. Ele é um dos dois únicos reis ingleses a quem foi concedido o epíteto o Grande. E conta a história que, durante o seu reinado, os vikings eram difíceis para
invasores eram tantos, fortes, que durante muito tempo venceram quase todas as batalhas, e se continuassem assim, logo seriam os senhores do país inteiro. Após tantas lutas, o exército inglês estava enfraquecido e disperso. Cada homem teve que se salvar como pôde, inclusive o próprio rei Alfredo, que se disfarçou de pastor e escapou pelas florestas e pântanos. Depois de vagar por muitos dias, chegou à cabana de um lenhador. Cansado e faminto, bateu à porta e pediu à mulher do lenhador que lhe desse comida e que lhe acolhesse. A mulher teve piedade do pobre homem esfarrapado e não tinha ideia de quem se tratava. Entre, disse ela, vou dar aqui um jantar se cuidardes dos meus bolinhos. Ela estava assando bolinhos no forno e falou, olha, eu tenho que tirar leite da vaca ali, tenho que ordenhar ela, e eu estou com alguns bolinhos no forno. Então, enquanto eu estiver fazendo isso, cuide dos bolinhos para mim. Cuida bem deles e não os deixe queimar enquanto eu me assento. Alfredo agradeceu gentilmente e sentou-se perto do fogo. Tentou prestar atenção nos bolinhos, mas os problemas logo tomaram conta da sua mente. O que faria para organizar o exército outra vez? E se conseguisse, como iria preparar seus homens para enfrentar os dinamarqueses? Como conseguiria expulsar da Inglaterra invasores tão audazes? Quanto mais pensava, menos esperança ele tinha no futuro, e começou a acreditar que não havia propósito em continuar a luta. Alfredo só enxergava os próprios problemas. Esqueceu que ele estava na cabana do lenhador, esqueceu a fome e esqueceu totalmente os bolinhos. Em pouco tempo, a mulher retornou, encontrou a cabana cheia de fumaça e os bolinhos torrados. E lá estava Alfredo, sentado junto ao forno, olhando para o fogo. Sequer notara que os bolinhos estavam todos queimados. Ora, mas que homem preguiçoso e desleixado tu és, gritou ela. Olha só o que fizestes. Queres morrer? Queres comer? Mas não queres fazer nada para merecê-lo. Agora ficaremos todos sem jantar. Alfredo simplesmente deixou pender a cabeça todo envergonhado. Nesse momento exato, o lenhador chegou em casa. Mal passou pela porta e já reconheceu o estranho sentado junto ao forno. Calha a boca, disse para sua mulher. Sabes com quem estás falando? Com o nosso nobre monarca, o rei Alfredo em pessoa. A mulher apavorou-se, correu para junto do rei e jogou-se aos seus joelhos, implorando que lhe perdoasse as palavras tão ásperas. Mas o sábio rei Alfredo mandou que ela se levantasse. Tinhas razão ao ralhar comigo, disse ele. Eu disse que cuidaria dos bolinhos, mas eu os deixei queimar. Mereci tudo o que disseste. Qualquer um que aceite uma tarefa, seja ela grande ou pequena, deve desempenhá-la com atenção. Fracassei desta vez, mas isso não tornará a acontecer. Minhas atribuições de rei me aguardam. E assim nós finalizamos a história do rei Alfredo. Precisamos lembrar que nós não devemos cuidar somente dos nossos próprios problemas. Temos que também ter compromisso com os problemas do próximo. Se vocês pararem para pensar, ele tinha algum problema para resolver naquele momento ou o único problema dele era cuidar dos bolinhos, para que ele tivesse o que comer dali 15 minutos? Era o único problema que ele tinha, pelo menos naquele momento. Mas ele deixou que aquela situação horrenda que estava acontecendo com ele tomasse conta. E agora, ele não tinha como vencer uma próxima guerra, ele não tinha como juntar o exército de novo e ele também não tinha bolinho para matar a fome. Quantas vezes nós somos esse tipo de pessoa, irmãos? E outra situação, não era um problema apenas dele matar a fome naquele momento, mas era um problema da família ou que estava hospedando ele também. Então ele permitiu que os problemas dele tomassem conta da cabeça dele de tal forma que uma família também não teve que comer naquele dia. Então, irmãos, esse é mais um sim para esse dia, no qual podemos ajudar os outros nos seus problemas, nos seus fracassos, nas suas dúvidas. É um momento onde a gente pode cuidar também do próximo, aconselhar, talvez levar um alimento para o próximo, levar um alimento físico, um alimento espiritual, cuidar talvez do emocional dele. O sábado como dia de libertação e esperança. O milagre de Jesus não apenas curou o homem fisicamente, também trouxe uma mensagem de esperança. Jesus disse: qual será de vós que caindo ali no poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, não o tire logo? Isso nos mostra que esse é outro sim para esse dia. Se nós não deixarmos nenhum animal aprisionado, quanto mais o ser humano. Talvez para a gente dizer,
virar as costas e assistir ao novo tempo. Você não ia fazer isso. Se a gente não faria isso nem como um animal aprisionado, por que às vezes a gente se permite fazer isso com o ser humano, que foi tão amado por Deus da mesma forma que nós? Então, irmãos, mais uma vez, é uma oportunidade de nós nos libertarmos das nossas amarras, e não somente das nossas, mas libertar os outros das suas amarras também, cuidar dos seus interesses e das suas dificuldades. Hoje, aproveite para refletir sobre o que o sábado representa para você. Ele é um dia de descanso? É um tempo para se conectar com Deus, para se conectar com os outros? Ou é uma oportunidade para buscar cura e libertação? Assim como Jesus curou o homem no sábado, podemos usar esse